Muito boa noite, meus queridos amigos da rede. Vamos então dar sequência no nosso estudo sobre a ansiedade, parte 3 agora. Se você ainda não viu as duas primeiras partes, está lá no meu canal no YouTube, A Mensagem da Cruz com Evandro Corrêa. Veja as duas primeiras aulas, nos acompanhe e se inscreva lá se você ainda não é inscrito. Eu quero iniciar esta aula lendo um dos textos mais conhecidos da história humana, os Salmos de número 23, escrito por Davi. Grande tranquilidade é termos Jesus Cristo como pastor, sermos ovelha de seu rebanho. Salmos 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a sua vara e seu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Graças a Deus, né, queridos? Meus queridos amigos, nós sabemos bem que ovelhas são animais tranquilos, embora que eles soltos à natureza, a ovelha ela é praticamente indefesa diante o seu superior na cadeia alimentar, o lobo ou o leão, né? E outros. Agora, quando ela está diante os olhos do pastor, mesmo sem perceber, a ovelha está totalmente segura. Assim somos nós, meus queridos. Viver neste mundo sem a proteção, o conforto do aprisco, os olhos do pastor Jesus Cristo, é a certeza de sermos devorados pelo mundo, pelo pecado, pelo nosso inimigo espiritual. Uma ovelha longe do pastor Jesus, ela é ansiosa e aflita, medrosa. Assim somos nós, meus queridos. Mesmo sem percebermos, estamos 24 horas por dia sendo monitorados, cuidados pelo nosso pastor Jesus. Com isso, então, meus queridos, nós podemos deitar em verdes pastos, ter refrigério em nossa alma. Ainda que andarmos no vale da sombra e da morte, nós não precisamos temer, porque o Senhor é conosco, sempre. E ainda que o inimigo esteja por perto, o Senhor nos unge com óleo. E a bondade e a misericórdia sempre vai nos seguir. Aleluias. E nós, meus queridos, sempre estaremos com o Senhor, porque nós somos ovelhas do seu rebanho. Não há motivos para a ansiedade, né? Só com esse texto, queridos. Vamos então dar uma olhada, meus queridos, diante a medicina e entendermos como surge e o que é a ansiedade no nosso corpo. Segundo os estudiosos nesta área, a ansiedade é a resposta natural do corpo ao estresse. O medo, a preocupação ao que está por vir. Por acaso você se lembra, meu querido amigo, do seu primeiro dia de aula ou de trabalho? Você se lembra daquela entrevista de emprego? E a prova do vestibular ou do Enem? Você se lembra na escola a prova final?
Hum. E aquela palestra que nós vamos dar para uma multidão logo mais à noite? Nesse momento, mais de 90% são ansiosos, né? Mas o problema é que alguns têm crises constantes de ansiedade. Como funciona? O cérebro percebe a ameaça, o perigo à frente. Então ele manda uma informação para o nosso corpo. Nós precisamos de mais energia. Nesse momento, o nosso corpo produz o cortisol e a adrenalina. Esses são hormônios produzidos nas glândulas suprarrenais. Aí, meus queridos, nós temos mais força para lutar, correr, ficar parado, né? Ou até mesmo subir numa árvore, se necessário. Os nossos primeiros pais, os ancestrais, né, na antiguidade, eles utilizavam muito isso para fugir dos animais selvagens da floresta, né? Hoje, na cidade, já não é bem assim, né? Mas, na maioria das vezes que produzimos esses hormônios na ansiedade, nós não o utilizamos para lutar, correr ou subir em árvore. Às vezes ficamos paralisados, né? Você imagina então uma crise de ansiedade quando liberamos várias vezes no dia esses hormônios? Lógico que podem causar vários problemas de saúde, né? E nós já vimos esses problemas na aula passada. Dá uma olhada lá para você ver. Isso, meus queridos, não é fácil, né? Mas nós precisamos viver em paz neste mundo tão atribulado, tão estressado. Buscar a paz de Deus. Olha só o que disse Jesus em João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Olha aí, o Senhor Jesus nos explicando que ele tem uma paz diferente dessa que o mundo oferece, momentânea e falsa. A paz do Senhor, ela é eterna dentro de nós. Aleluias. Nós não precisamos turbar o nosso coração e nem se atemorizar. Essa paz procurada no mundo ou nas coisas do mundo, elas são falsas, meus queridos. Muitos procuram se livrar da ansiedade, do estresse, com remédios tranquilizantes, com muita variedade de vícios que existem, né? Até no sexo, ou até mesmo num trabalho excessivo, um estudo excessivo, procuram se livrar da ansiedade. Salomão disse que tudo é vaidade, vaidade de vaidade. Essa palavra no hebraico significa bolha de sabão. As riquezas, o poder, a glória, os prazeres do mundo, é tudo vaidade, bolha de sabão. A verdadeira paz, meus queridos, não é ausência de tempestades, mas fé, esperança, confiança em Deus. Segundo a Reis 4:26, nós vimos a mulher sunamita com o seu filho morto em casa. E ela saiu pela rua e alguém encontrou com ela e pergunta a ela: como você vai? E ela responde: está tudo bem. Olha só, uma pessoa passando por uma situação tão difícil e permanecendo tranquila. Às vezes, meus queridos, o coração está moído por dentro, mas há um equilíbrio entre a luta e a paz dentro do coração humano, do fiel a Deus. Pelo Espírito Santo que nos ajuda e nos conforta em meio às lutas. Eu quero estar contando para vocês neste momento uma história triste, mas um grande exemplo de paz, de fé, de mansidão em meio às tempestades.
o escritor do hino Sou Feliz com Jesus. Pela letra deste hino, nós acreditamos que esse irmão está vivendo tempos de paz e de alegria, né? Mas veja só a história de Horácio e Ana, que eram ricos empresários americanos. Entre 1870 e 1873, veja o que aconteceu com Horácio e Ana. Em 1870, a sua empresa pegou fogo. Em 1871, o seu filho de 4 anos morreu. E em 1873, a sua esposa Ana, com as outras 4 filhas do casal, eles viajaram em missão para a Europa. Horácio não pôde ir naquele momento. Então houve um naufrágio nessa viagem e o navio infelizmente afundou. Horácio recebeu uma carta da esposa Ana que dizia: salva, porém só. Ele, Horácio, embarcou no próximo navio de encontro à sua esposa. Então, no caminho desta viagem, Deus lhe deu uma canção, um hino, e eu vou recitá-la para vocês. Eu não consigo cantar porque eu não tenho ritmo, mas eu vou recitá-la. Veja só que letra. Se paz a mais doce eu puderes gozar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataques com vis tentações, ó, certo eu estou que, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Olha que lindo hino, né? Você pode encontrá-lo na internet, no YouTube, viu? Este hino Deus passou para Horácio em meio a tantas lutas e aflições. E assim estava o coração do servo, né? É assim, aquele que tem o Espírito Santo dentro do coração, esse o Senhor conforta e dá a direção em meio às lutas da vida. Como testemunho, meus queridos, eu quero contar a vocês que na minha juventude, quando eu tinha 18 anos, eu passei por uma crise de ansiedade horrível, apenas por causa de uma queda de pressão. E eu fiquei preocupado, com medo de estar doente e de morrer. Meus queridos, e isso me levou a uma síndrome do pânico. Eu passei por muitos médicos, tive insônia, repeti de ano na escola, e pelo ano de 1994 todo eu sofri muito. Depois disso, ficou apenas uma sequela, que também era muito terrível. Quando eu ouvia que alguém estava enfermo ou que tinha morrido, eu achava que eu seria o próximo. E essa sequela, meus queridos, ela durou mais 16 anos na minha vida, até a minha idade de 34 anos, quando o Senhor Jesus Cristo me libertou dessa aflição, dessa doença, meus queridos. Hoje eu confesso a vocês que eu tenho momentos de ansiedade, mas por coisas pequenas, por coisas banais, meus queridos. Agora, em momentos difíceis, Deus, o Espírito Santo, tem me confortado o coração. Eu já perdi a minha mãe, né? Eu tive momentos que eu tive que fazer provas que poderia me causar uma ansiedade, né, de concurso público, e eu fiquei em paz, tanto na perda da minha mãe, como em momentos de desafio grandes. O Espírito Santo tem me confortado pela sua graça, pela sua misericórdia, meus queridos amigos. Eu quero estar passando uma frase aqui para a nossa meditação. Não ouse ajudar uma borboleta a sair do seu casulo, pois ela pode nunca conseguir voar. Use, meus queridos, a espera
para se preparar. As tempestades da vida nos ensinam, nos capacitam, nos preparam para vivermos os melhores dias nesta vida. Mais uma frase aqui para nós encerrarmos esta aula, esse momento. Depressão é quando você não liga mais para nada. Ansiedade é quando você liga demais para tudo. Meus queridos, a ansiedade pode nos levar à síndrome do pânico, que pode nos levar a uma depressão. Precisamos viver em paz para se livrar desta ansiedade. Amém, meus queridos? Eu quero agradecer a você que tem me acompanhado nestas aulas. Nós estaremos dando sequência na quinta-feira, se Deus assim permitir, viu? Deus abençoa e até a próxima, se assim o Senhor permitir. Graças a Deus.